E os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conheceu a José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. E os egípcios puseram sobre eles aumentos de tributos, para os afligirem com suas cargas. E edificaram a Faraó cidades de tesouros. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras: Quando ajudares no parto as hebreias, se for filho, matai-o, mas, se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. E o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. E foi-se um varão da casa de Levi e casou. E a mulher concebeu, e teve um filho e escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a pôs o menino à borda do rio. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio e ela viu a arca e, abrindo-a, viu o menino e moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. E disse: Leva este menino e cria-o, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou seu nome Moisés, porque das águas o tenho tirado. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu. E feriu ao egípcio e escondeu-o na areia. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó. E apacentava Moisés o rebanho. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então respondeu Moisés: Mas eis que me não crerão nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. Lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, porque sou pesado de boca. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E ele falará por ti ao povo, e ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. E disse Moisés: Eu irei agora, e tornarei a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito, e Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito: Deixa ir meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir, eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Disse também o Senhor a Arão: Vai ao encontro de Moisés, ao deserto. E ele foi, encontrou-o no monte de Deus. E anunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, que o enviará, e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me faça uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos agora ir ao deserto,
para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizestes, vão eles mesmos e colham palha para si. E lhes imporeis a conta dos tijolos porque eles estão ociosos, por isso clamam dizendo: Vamos sacrifiquemos ao nosso Deus. E agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu acerto com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu acerto. Portanto dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra cerca da qual levantei a mão e a darei por herança. Eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e os magos do Egito e fizeram também o mesmo. Porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as deles. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. E lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a te dizendo: Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém eis que até agora não tens ouvido. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. E virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. Depois disse o Senhor a Moisés: Entra Faraó e dize-lhe: Deixa ir o meu povo para que sirva ao Senhor. E se recusares deixá-lo ir, ferirei com rãs todos os teus termos. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o teu povo. Então Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração e não os ouviu. E disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua vara e fere o pó da terra para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos na terra do Egito. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus servos e sobre o teu povo, e também a terra em que eles estiverem. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e sobre toda a terra do Egito. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: Eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então, saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor.
E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de mosca se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo, não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração e não deixou ir o povo. Depois o Senhor disse a Moisés: Entra Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, a mão do Senhor será sobre teu gado com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra do que for dos filhos de Israel. E o Senhor fez esta coisa no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel nada morreu, porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai os punhos cheios da cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. E se tornará em sarna que arrebente em úlceras nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. E Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna que arrebentava em úlceras nos homens e no gado. Porém endureceu o coração de Faraó, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: Põe-te diante de Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado e sobre toda a erva do campo. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e disse-lhes: Esta vez pequei, orai ao Senhor para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva, e eu vos deixarei ir. Saiu, pois, Moisés de Faraó, e estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva. Vendo Faraó que cessou a chuva, continuou a pecar e agravou o seu coração. Depois disse o Senhor a Moisés: Entra Faraó e dize-lhe: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se ainda recusares, trarei amanhã gafanhotos aos teus termos. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, e trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, muito gravosos foram. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles viram outros tais. Porque cobriram a face de toda a terra, e comeram toda a erva e todo o fruto das árvores na terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar a Moisés e a Arão e disse: Pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todo o Egito. Mas endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fique vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: E também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: Vai-te de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. E disse Moisés: Bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel: Tome cada um para si um cordeiro. E tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito,
desde o primogênito de Faraó até o primogênito do cativo que estava no cárcere e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: Levantai-vos e saiam do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: Todos seremos mortos. E fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu graça ao povo, e eles despojavam os egípcios. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram: Por que fizemos isso? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. E chegando Faraó, os filhos de Israel temeram muito e clamaram ao Senhor. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E aconteceu que na vigília daquela manhã o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar para que as águas tornem sobre os egípcios. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrou aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, fala-lhes dizendo: Entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Então disse Moisés: Comei hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor, hoje não achareis no campo. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede? E clamou Moisés ao Senhor dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sob a rocha, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? E os filhos de Israel vieram ao deserto do Sinai. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha.
E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os e lavem suas vestes. E estejam prontos, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não te encurvarás a elas nem a servirás, porque eu, o Senhor, sou Deus zeloso. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus, não farás nenhuma obra. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se Arão e disseram-lhe: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro e trazei-me. E ele formou o ouro e fez dele um bezerro de fundição. Então disse o Senhor a Moisés: Desce, porque o teu povo se tem corrompido. E desviaram-se do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram. Disse mais o Senhor a Moisés: Agora, pois, deixa que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo? Que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão. E voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão. E aquelas tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus. E aconteceu que, chegando e vendo o bezerro, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinham feito e queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó. E Moisés disse a Arão: Que te tem feito este povo, que trouxeste tamanho pecado? E disse Arão: Não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para sua vergonha, disse: Vós pecastes grande pecado. E tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo pecou grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te, do teu livro, que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Vai, pois agora, conduz este povo para onde te tenho dito, eis que o meu anjo irá diante de ti, porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, a tua semente a darei. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. E Moisés disse ao Senhor: Rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a pedra. E acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da pedra e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então disse o Senhor a Moisés: Lavra-te 2 tábuas de pedra, e eu escreverei as mesmas palavras que estavam nas primeiras, que tu quebraste. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Então disse: Eis que eu faço um acordo. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, de maneira que todo este povo veja a obra do Senhor. Não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso é ele. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor,
teu Deus. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, e escreveu nas tábuas as palavras do acordo, os 10 mandamentos. E descendo Moisés do monte Sinai não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falou com ele. E falou mais o Senhor a Moisés: no primeiro mês, no primeiro dia, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho e cobrirá a arca com o véu. Então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que há nele, e o santificarás com todos os seus móveis e será santo. E aconteceu que o tabernáculo foi levantado, como o Senhor ordenou a Moisés. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em toda a sua jornada. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em toda a sua jornada.